Galera, Gomes da Costa Trader, mais um dia interessante aí no mercado, dia diferente, é, com certeza esse dia vai ser lembrado por muito tempo, né? Um dia no qual a Petro caiu aí mais de 21%, e em termos de day trade é sempre uma oportunidade muito boa de fazer dinheiro esses dias, né? Para quem é day trader sabe disso, esses são os dias que fazem diferença no mês, tá? Só que é um dia muito mais técnico, é um dia diferente, a gente costuma a mudar o jeito de operar, né? Obviamente porque o mercado está com uma volatilidade mais alta, então no mínimo a gente tem que pensar em adequar o stop, né? Ou as parciais também, claro, mas o stop é o principal, né? Porque a gente vê queda de 5 minutos aí dando 500, 600 pontos, movimentos aí de 2, 3 mil pontos. Então, assim, só a título de curiosidade, o ano passado, em março, no meio da pandemia, o mercado oscilava aí 6, 8, teve dia que oscilou 10 mil pontos. Eu cheguei a dar, se não me engano, eu cheguei a dar um stop de 1.600 pontos, né? Mas é óbvio que a volatilidade está diferente. Então, assim, essa é a primeira informação importante do vídeo, né? Que é, se você opera, né, de forma com stop fixo, né, por financeiro e tal, esses dias, com certeza, a estratégia vai ter que se alterar, tá? Então, na verdade, né, depende da volatilidade, a estratégia sempre altera, né? Eu tenho, no mínimo, eu vou ter aí pelo menos 3 estratégias para cada ativo, né? Então, assim, para o dólar, para o índice, justamente porque para usar em diferentes movimentos, em diferentes operações e também em diferentes mercados, né? Então, a gente observa esse dia, né? Eu vi relatos aí de gente que estava começando que estopou o dia, mas acabou perdendo dinheiro. Mas na verdade, assim, essa adequação, né, do operacional, né, leva um tempo, né? Justamente pelo fato do que o iniciante ainda não tem um operacional formado, né? Então fica muito mais difícil se adequar ao operacional ao mercado atual, né? Então essa é a primeira informação. A segunda informação, né, a gente observa aí um mercado com gap de 5 mil pontos, né? É um gap interessante. Vocês podem ver aí um gap de 5.500 pontos, né? Depois ele tenta subir, respirar, quebra a máxima e afunda. E mesmo assim, né, a gente observa que esse trade, né, para quem opera indicador, né, então assim, esse trade aqui, né, essa venda, por exemplo, ele se dá, né, totalmente com sobrevendido, né, o índice. Então assim, a segunda informação importante do vídeo, né, eu já vi o índice andar 3 dias seguidos, né, sobrevendido, ou seja, caindo 3 dias seguidos. Para quem quiser conferir, vocês podem dar uma olhadinha no gráfico, um pouco antes dos dias das eleições aí do Biden e do Trump, e vocês vão ver que ele andou, o mercado aqui nacional, ele andou 3 dias aí vendendo, caindo, sobrevendido. Então essas informações, eu não posso comprar, desculpa, eu não posso vender quando está sobrevendido, eu não posso comprar quando está sobrecomprado, ela é uma meia verdade, né? Então assim, a gente tem que estar de olho, obviamente, né? A gente tem que estar de olho nesses indicadores, né? Mas ele é um indicador auxiliar, não é ele que vai me falar se eu devo entrar ou não. Ele vai só me ajudar a tomar a decisão, né? Então, como assim? Por exemplo, se eu acho que o mercado tem um alvo aqui, né, de Fibonacci, por exemplo, e aí o mercado está nesse momento aqui, ele não cumpriu esse alvo ainda, e aí eu vejo uma oportunidade de entrada nessa estrela da noite aqui, o Evening Star, que é esse padrão, eu não vou deixar de entrar, justamente porque aqui está dando divergência, ou aqui também está dando sobrevendido, tá? Isso aqui me auxilia, mas ele me impede muitas vezes, né? O preço, ele é muito mais importante, a dinâmica de preço é muito mais importante do que os indicadores, perfeito? Bom, então, o que mais de importante a gente teve hoje aí? Vou mostrar aí umas possibilidades de trade, né? A primeira possibilidade eu já mencionei, esse Evening Star aqui, né? Esse trade vem daqui, stop aqui em cima. Então, se vocês observam o stop técnico hoje, estava dando por volta aí, ó, de 700, 800 pontos, né? Nesse caso. Eu não fiz esse trade, eu não opero antes das 10 horas, isso é um pouquinho antes da abertura foi, né? Aliás, só um parênteses, eu ainda estou tendo problema no meu computador, eu operei hoje, meu computador desligou mais de 10 vezes, só para vocês terem uma ideia, e mesmo assim eu operei, né? Obviamente que eu tive que operar com uma mão menor justamente pelo fato de ter mais um fator de risco, né? Fora que o mercado já estava bem diferente, então infelizmente não consegui operar da forma usual, tanto que eu nem gravei vídeo operacional justamente por causa disso aí.
né? Eu não consegui nem abrir diversos aplicativos, não, programas no meu computador, com medo que ele desligasse. Então eu operei de forma básica com 2 telas e, enfim, pelo menos foi um dia positivo, mas assim, bem longe de ser um dia bom para mim. Vamos lá, então quais são as oportunidades? Eu vou mostrar as oportunidades possíveis de se operar. Esse aqui é o gráfico de 10 minutos do índice, né? Então a primeira oportunidade aqui, a segunda oportunidade é essa aqui, né? Essa operação aqui, esse inside candle, né? A gente observa que esse candle verde aqui, ele não ultrapassa a máxima, né? Ele fica por dentro, né? Ou mais conhecido como RME, né? Aqui tinha um nível de Fibonacci, tá? Então assim, era um RME, era um padrão num suporte. Eu fiz essa entrada e peguei essa perna, a primeira perna do dia, a primeira operação, né? Agora, colocando agora em ótica somente a fato de padrões de candle, isso aqui poderia ser uma reentrada, né? Ou seja, de venda, imaginando que isso aqui ele acaba engolfando aí praticamente os últimos 3 candles, né? Seria um stop na mínima, desculpa, uma venda na mínima com stop na máxima. A partir disso, né, eu não fiz esse trade, mas era uma oportunidade, né, para quem não usa FIBO, por exemplo, né? Talvez teria alguns níveis ainda mais para baixo. E, enfim, eu não faria esse tipo de trade justamente pelo fato, né, de que eu acho que no momento que ele cumpre o objetivo aqui, né, eu não vou fazer novamente uma venda, né, justamente pelo fato de que eu acreditar que o mercado já se esgotou. Então, assim, essa venda eu não faria, mas por price action, por dinâmica de preços, de candle, né, isso aqui seria um sinal, perfeito? Bom, aí, se você entra nesse sinal, qual que é o problema, né? A gente observa aí praticamente aí, ó, uns cinco candles de indecisão, né? Então, quando a gente vê um sinal e logo após o sinal do candle não tem continuidade, né? E a gente vê 5 candles de decisão praticamente no mesmo lugar, né? Então, nesse caso, a gente pode considerar que esse padrão aqui é anulado, né? Ou a gente pode desconsiderar aí a força dele. Porque se realmente ele tivesse forte esse padrão, ele teria continuidade. Perfeito? Então, assim, mesmo se tivesse vendido aqui, é bem provável que eu teria saído por aqui, já não teria gostado da dinâmica do preço. Né? A próxima oportunidade do índice, né, seria mais ou menos nesse candle aqui, né? Rompendo esse pivô de alta, se a gente observar aí um pivô de alta de 5 minutos, né, fecha acima do pivô, marca a máxima, stop na mínima. Vamos dar uma olhada aqui quantos pontos seriam? Em torno aí de 500 pontos, né? Então a gente observa que realmente o stop estava caro, né? Nesse caso é necessário reduzir lote para adequar o stop, né? Ao invés de tentar fazer um stop financeiro com lote maior, na minha opinião é melhor, apesar de aqui ter ido direto o trade, né? Então a gente observa aqui que esse trade, a partir desse momento, né, é um trade aí de 2.270 pontos, né, e ele faz sem pullback, né? Essa é a característica do mercado igual na sexta-feira, né? Ele cai aqui 1.000 e poucos pontos sem pullback, ele sobe aqui 2.000 e poucos pontos sem pullback, né, e aqui é a mesma coisa, né? Ou seja, o mercado acelera e aí ou você entra no risco entrando no meio do caminho, né, põe um stop um pouco maior, ou você não tem um pullback para entrar, né? Aí fica a opção. Outra possibilidade de entrada aqui seria nesse engolfão aqui, né? A gente observa aí um belíssimo sinal, também é um pivô de baixa, né? Aqui ele quebra um pivô de alta e depois aqui ele quebra um pivô de baixa, perfeito? Então aí seria no stop ainda mais caro, a gente vê a amplitude desse queda de 10 minutos aí de 830 pontos, perfeito? Bom, outra informação importante é olhar time frames maiores, né? Para a gente dar uma olhadinha como que está aí, é, tirando o zoom do mercado, né? Ou seja, 60 minutos a gente observa aí, ó, operando bem longe das médias, né? Bem longe das médias. É bem provável que deve existir algumas médias, eu uso a média de 72, mas é bem provável que deve existir algumas médias mais curtas por aqui, tá? Mas mesmo assim as médias estão muito inclinadas para baixo, né? A gente observa aí, é bem provável que amanhã ou talvez depois de amanhã vai ter um esgotamento dessa baixa, e, e vai ser uma boa oportunidade para fazer algumas posições. Bom, dito isso, né, vamos falar um pouquinho a respeito de posição, né, eu acho que normalmente nesses dias um pouco diferentes, né, no qual, se a gente observar o gráfico diário, por exemplo, o índice acaba quase fechando na mínima, né, com pouco pavio para baixo. Eu acredito que, em grande parte dos casos, né, esse índice ainda tem possibilidade de vir um pouco mais para baixo, né? Então, assim, muita gente comprou hoje, viu uma oportunidade boa de comprar, né? Eu não me agrada muito, né,
essa facilidade em comprar barato, como foi hoje, né? Ou seja, para quem tinha caixa, tinha muita coisa para comprar, perfeito? Mas eu acho que amanhã ainda vai dar uma oportunidade ainda melhor para comprar. Acredito que possa ocorrer no meio do mercado ou no início uma queda quebrando essa mínima, e aí sim, né, eu vou fazer algumas entradas a mercado aí em algumas posições. Né? Eu vendi algumas puts só, de alguns papéis, só para me posicionar em algumas coisas, né, mas eu acredito que o melhor momento para compra ainda não foi hoje. Né? Posso estar errado, obviamente. Né? Eu posso entender também através de Fibonacci, né, e dar uma olhada no que o mercado está nos dizendo. Né? Se eu entender esse rally como uma perna de referência, né, a gente observa o quê? Né? O mercado tentando fazer aí retração naquele miolo mais conhecido, né? 61, 50, 38,2. Né? O mercado tentou fechar acima de 38,2 e não conseguiu. Né? Ele tentou por algum tempo no dia e aí cedeu. Né? Sendo assim, né, teoricamente, ele buscaria o próximo nível, na 110. Feito isso, estamos falando do índice futuro. Tá? Então, eu acho que ainda tem um espacinho para cair, não sei se amanhã, não sei se depois de amanhã, mas eu acho que a melhor oportunidade para compra ainda não foi hoje. Isso é a minha visão, perfeito? Bom, que mais? Vamos falar um pouquinho também do dólar, né? Vamos falar um pouquinho do dólar. O dólar foi bem interessante, só que eu achei que não foi tão, o intraday não foi tão bom quanto o índice. Por quê? Assim, se a gente somente olhar gráfico, se a gente somente olhar gráfico, desconsiderar qualquer outro tipo de informação, né? Aqui tem um caixote de consolidação, e aí ele vai te dar uma venda na quebra do caixote, fechou embaixo, né? Marca na mínima e stop na máxima. Ó, só para vocês terem uma ideia, também gráfico de 10 minutos, né? A gente dá uma olhada aqui, ó, 24 pontos de stop, né? Então, para quem, por exemplo, tem um loss diário de R$ 300, né, e quer fazer essa operação, aí talvez ele vai ter que fazer um contrato só, né? Por isso que eu acho que dólar é para quem já tem um loss diário muito maior. Eu, na minha opinião, acho que em torno de 500, R$ 600 no mínimo para operar dólar hoje. Tá? Porque eu considero que no mínimo você tem que operar 2 contratos. Né? E aí, em muitos casos, você vai dar, um dia normais você vai dar stop de 10, 8, 15, 14 pontos. Né? E com 2 contratos aí, se você perder, você pode perder R$ 300 no trade. Né? Então, enfim, aí essa possibilidade de trade, né, longe das médias, né? Com alvo aqui nas médias, e depois disso, né, na minha opinião, eu não vejo mais nada. Né? Poderia ser uma reentrada nesse padrão, dentro dessa área que já era de venda. Por que essa área era de venda? Do sinal. Esse sinal é um sinal forte de venda. Né? Depois ele entra de volta nessa área e dá outro padrão por dentro. Né? Mas assim, esse seria praticamente o mesmo trade. Né? Se eu tivesse feito esse trade, eu teria praticamente adicionado, enfim. E depois eu não vejo mais nada. Eu não vejo mais nada, nada, nada para fazer aqui. Então, ou seja, isso lendo o gráfico. Agora, vendo também, entendendo um pouquinho da dinâmica do Banco Central, né, a gente vê que ele fez um leilão nesse candle aqui. Né, praticamente ele caiu isso aqui em um segundo. Ele caiu mais ou menos 4 centavos e pouco, 4 centavos e 20, se não me engano, em um segundo. Né? Ele fez não lembro se foi leilão ou foi swap, né? Ou, no qual o Banco Central interviu e aí provocou esse movimento. Né? E assim, se você está comprado, né, e aí você espera que a plataforma te stop, ou numa ordem oco, por exemplo, esse tipo de movimento é bem difícil que você consiga estopar, né? E se conseguir estopar, é bem difícil que você consiga estopar no preço que você quer, né? Talvez vai ter um slippage que a gente chama, né? Uma diferença entre o preço que você quer estopar e o preço executado de mais de 10 pontos, mais de um centavo, por exemplo, porque justamente quando começa esse leilão, as máquinas tiram a liquidez do book, não fica quase ninguém no book, né? E aí você não acha preço para estopar. Esse é o perigo de operar comprado nessas ocasiões, né? E aí a gente vê que mesmo após isso aqui, né, o mercado tenta subir ainda, né? Mas depois ele cede. Aqui ao certo, eu não sei exatamente se o Banco Central atua novamente, mas a gente observa o perigo que é, né, operar comprado, nesse caso, com as atuações do Banco Central. Outra informação importante aqui de price action, né, é a quantidade de caudas aqui, a gente observa. Né, a gente observa nitidamente que tinha um player segurando aqui, né, estava difícil, né, avançar. Né, então, aí vocês podem falar assim, tudo bem, mas aqui também, devido ao caixote, aqui também estão segurando. Mas eu acho que aqui ficam muito mais claro nessas caudas, né, essas 3, 4 caudas, mais claro que
a oportunidade era muito mais na ponta vendedora do que a ponta compradora, né? Não somente pelo fato das caudas, mas pelo fato também da distância entre a média. O preço já estava muito longe, né? Já tinha aberto com gap aí de, se não me engano, 2,5%, né? Isso aqui corresponde aí a, se não me engano, 150 pontos. Não, opa, é daqui de baixo, né? Então, se não me engano, é isso, 2,5%, 132 pontos. Estamos falando de 13 centavos, mais de 13 centavos de gap, né? Ou seja, imagina quem está comprado no dia anterior, ele utiliza esse movimento justamente para realizar lucro, né? Então, obviamente que eu estava com uma verba baixista também, pelo fato do FIBO, né? Se você observar o Fibonacci, né? Mesmo com esses dias mais voláteis, ele é muito assertivo, tá? Então, a gente observa aqui dessa mínima para aquela máxima, a gente observa aí um nível de 112 aí, né? Um nível muito importante, né? No qual o mercado sentiu realmente e não conseguiu passar, né? Isso aqui, ou seja, o mercado abriu praticamente já no objetivo de alta, ou seja, já tinha cumprido o objetivo, tá? Vamos lá, aqui que a gente pode dar uma olhada também no dólar. Vamos dar uma olhadinha no dólar, né? O dólar no diário, 60 minutos aqui, ó. Opa, 60 minutos aqui, o mercado ele faz um pullback nessa perna invisível, né? Que perna invisível? Na verdade, a gente não pode entender, todo gap é um candle de força, né? Nesse caso, um gap up, então ele é um candle que a gente enxerga dessa maneira, ó. É uma barra elefante, só que está invisível, né? Mas é isso aí, né? E aí o mercado que ele faz? Ele aciona uma entrada, possível entrada, se a gente imaginar esse candle, né? E aí faz um pullback por dentro, né? Aqui, ó, que está com cara de ser um pullback aí mais ou menos, se eu não me engano, de 618, ó, dentro desse gap. Perfeito? Olha lá, 618 de FIBO. Tá? Então, eu não sei, eu não posso dizer se isso aqui é um pullback para voltar a subir, mas o que eu consigo imaginar, né, é que se ele subir, eu tenho um alvo nessa região de 23, que é os 5.500, tá? E coincide também com uma resistência. Outra informação importante é o diário, né? A gente observar o diário aí, o mercado ele vem operando num triângulo, né? Um triângulo simétrico, e aí ele quebra o triângulo. Se vocês observarem, ele quebra, né? Ele faz o reteste, ó, na base do triângulo, né? E aí sente de novo e repica. Então, assim, só Deus saberá responder se o dólar ainda continua para cima ou para baixo, né? Mas a gente consegue tentar prever alguma coisa aí com o Fibonacci, né? Ou seja, tentando prever alguma coisa com maior probabilidade, né? Então, se a gente fizer um Fibo aqui nessa parte do diário, né, a gente entende que ainda existe um nível a ser cumprido, né? Eu entendo que ainda existe um nível a ser cumprido aqui. Deixa eu dar uma olhadinha qual que é o preço, que ele tá meio escondido, mas é em torno aí de 636, algo do gênero, né? Então, na minha opinião, não sei quando, mas ainda esse objetivo ainda está aberto. E coincidindo também com a mesma dinâmica do índice aí, que a gente viu que há um objetivo para baixo também, né? Então, se a gente entender essa relação de dólar para cima e índice para baixo, os dois têm espaço ainda para cumprir aí seu caminho. Bom, acho que é isso aí, galera. A volatilidade deve continuar amanhã, né? Então, se você não está preparado para operar esses dias são mais difíceis, né? Assim, seja bem profissional, se perder, respeite suas regras de gerenciamento de risco e pare de operar. Porque nesse tipo de mercado aí, se você começar a fazer médio com a mão errada, para o lado errado, ele vai te tomar tudo que você tem. Beleza? Agradeço a audiência, galera. Muito obrigado. Até a próxima.